Ela é especialista em comunicação com foco em relações governamentais. Tem mais de 15 anos de experiência em RP, comunicação corporativa, comunicação interna, gestão de crises, criação de conteúdo e social media. Formada no segundo semestre de 2008, tem especialização em marketing digital e redes sociais. Já foi gerente de comunicação e trabalhou para marcas de consumo, tecnologia e entretenimento. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Didi Fernandes. Didi, quanto tempo! Ai, que bom te ver! Bom te ver também, quanto tempo! Obrigado por você ter Pois é. vindo. Você me deu entrevista lá em 2015, não sei se você se lembra. Claro, pô. 10 anos depois, agora aqui. Que Vamos legal. começar pela pergunta básica. Por que o jornalismo e por que o Mackenzie? Eu sempre gostei de escrever, né? Sempre foi algo natural para mim. A minha matéria favorita no colégio era português, literatura. Meu pai era jornalista, então teve uma influência grande. E aí, na reta final assim, do colegial, eu fiquei em dúvida se eu ia para o direito, jornalismo ou relações internacionais, que no fim eu acabei também tendo foco em relações governamentais, que tenham uma pegada parecida. E aí eu falei, não, vou de jornalismo, prestei relações internacionais e prestei jornalismo. Passei nas duas, passei relações internacionais na FAAP, eu falei, acho que não é isso. Aí bateu o coração assim, falei, vai ser jornalismo. O Mackenzie já tinha muito nome, né? O curso era relativamente novo, acho que era o 4º ano, talvez. 2004, quando eu entrei, era o 4º ano. E o Mackenzie tinha uma fama que eu sempre falo isso, que eu gosto muito, que é as pessoas estão sempre no mercado de trabalho no Mackenzie. E aí eu vim para o Mackenzie porque eu lembro que eu estava em dúvida entre a Metodista e o Mackenzie, aí o diretor do cursinho falou assim para mim, vai para a Metodista não, vai para o Mackenzie, que você vai se dar melhor lá. E foi maravilhoso, a melhor escolha que eu fiz. Como é que foram esses 4 anos de formação? Cara, foi muito bom, principalmente porque eu me envolvi, a gente fez muita coisa junto em várias atividades extracurriculares além da faculdade, né? Então, fui do diretório acadêmico, a gente organizou semanas de jornalismo, trouxemos um pessoal, foi muito bom para mim que eu conheci gente de outro curso, assim. Eu acho que o Mackenzie me trouxe essa vivência de universidade, assim, de você conhecer pessoas de vários cursos, de você se envolver com outras atividades. E me deu uma base de humanas muito forte, assim, psicologia, sociologia. O Mackenzie também tinha muita estrutura, eu lembro. Estamos aqui, né, no estúdio ótimo. Então teve uma base técnica também muito boa, assim. Teve alguma coisa que você gostava mais, por exemplo, teoria, prática, alguma disciplina específica? Putz, jornalismo de política era um dos meus favoritos que você que deu. Teoria da comunicação. História da arte foi uma das matérias que eu amava. Lembra daquela professora que era professora da FAAP? Como que ela chamava? Dalva, era demais. Salinas, né? Salinas não tem como não falar do Salinas, que me abriu assim a cabeça para o cinema. Jornalismo de TV foi legal também. Acho que foram as que eu me dei melhor, assim. Você não tinha uma tendência para TV, por exemplo, para trabalhar em TV? Eu sempre tive uma coisa de impresso. Sempre fui mais tímida, à frente das câmeras e tal. Então eu sempre tive uma predileção para o impresso. Eu fiz jornalismo de revista com o Lorenzato, que foi bem legal. Então eu sempre eu tinha muita revista especializada na minha época. Então eu sempre tive uma pegada mais do impresso, das revistas mais especializadas. É interessante falar de impresso, né? Sabe que algumas revistas estão voltando em banca para colecionador, né? Tá tendo essa volta do impresso, né? Junto com o disco. Tá rolando um pouco isso. Didi, na tua época, evidentemente, não tinha rede social. Ou estava começando? Estava começando. Quando eu terminei, estava começando. Já tinha Orkut e o Facebook, acho que é 2008. Tá. Falando não especificamente do jornalismo, mas o que mudou? O que você sentiu nessa mudança da tua formação até aqui na comunicação? Acho que as redes sociais trouxeram uma questão das pessoas serem produtoras de conteúdo e não mais só consumidoras de conteúdo, né? Então, na nossa época, as pessoas consumiam conteúdo pela imprensa, mas não tinham esse perfil de produção de conteúdo, né? Hoje, todo mundo ou acha que é produtor de conteúdo. Então, as pessoas produzem o próprio conteúdo, não dependem tanto de mídias externas. E as pessoas começaram a consumir também o conteúdo
de pessoas, né? De pessoas como elas, assim. Então, acho que teve essa migração de consumir só na imprensa tradicional e ir para as redes sociais, as pessoas também começarem a produzir os próprios conteúdos. Acho que essa foi a principal transformação. Eu não acho que a imprensa vai acabar, eu não sou dessa tese. Eu acho que os meios de comunicação hoje mais tradicionais vêm se consolidando, mas sempre vai ter um papel importante, principalmente de chancela. Então, por mais que as pessoas consumam conteúdo nas redes sociais e produzam conteúdos, e é um caminho sem volta, isso está consolidado já, acho que os meios tradicionais de comunicação, os jornais, as revistas que seguem aqui vão ter sempre um papel de chancela, de pautar. Pautam muito o governo, por exemplo. Ainda é uma audiência que se pauta muito pela imprensa tradicional. Você acha que ainda é importante? Quando você saiu, logo depois o diploma caiu como obrigatório para o exercício da profissão. Você acha que a formação acadêmica é importante para um comunicador? Com certeza. Acho que a base que te dá, essa base de humanas que te dá geral é muito importante e é muito diferente, né? Quando a gente tem várias pessoas que não são formadas em jornalismo hoje, que atuam, enfim, como comunicadores. Cara, dá para ver muito a diferença. Eu tava pensando nisso quando eu vim aqui hoje conversar contigo, até no audiovisual, assim, né? Porque tá tendo também esse movimento também no audiovisual de trazer influenciadores, etc., para atuar à frente das câmeras. Cara, é muito diferente quando você vê um influenciador de um ator com formação, etc. Eu sigo defensora da formação, acho que é fundamental. Você citou uma pessoa que não existia também na tua época, que é um influenciador, e parece-me que é inevitável a presença dele nos meios de comunicação. Sim. Qual é o papel que ele representa? Eu acho que tem eu acho que tem espaço para eles. Bom, está consolidado essa questão deles nos meios de comunicação. Acho que veio muito desse movimento que começou de maneira orgânica e genuína, das pessoas começarem a mostrar a própria vida e as pessoas se identificarem com a vida delas. Acho que tinha uma certa distância antes do que os consumidores viam de atores ou jornalistas, tal, da vida deles, para o que eles viam na imprensa, nos meios mais tradicionais de comunicação. E o influenciador aproximou um pouco isso. Ah, minha vida é parecida com a dele e tal. Acho que hoje já mudou muito, não tem mais essa pegada tão genuína e orgânica. Eu sempre desconfio, sempre acho que é um publi, alguém me vendendo alguma coisa. Então, profissionalizou muito por um lado, né? Então, eles, enfim, tem muitos contratos de publicidade, etc. Eu acho que começou com esse papel de trazer um pouco mais do dia a dia de pessoas comuns, mas acho que hoje já está num outro patamar, assim, né? Já se profissionalizaram muito e todo mundo tem muito esse olhar. Ah, vamos trazer alguém que vai trazer essa audiência. E acho que tem uma coisa que eles conseguiram fazer, né? Os maiores, de montar a sua própria audiência. Então, hoje, o Whindersson Nunes, eu sempre brinco com isso no meu trabalho e tal. Cara, o Whindersson Nunes é o JN, assim, dos influenciadores, né? Ele falar de você é uma coisa muito grande. Então, eles também conseguiram... O que as pessoas usam muito, eles, dentro do audiovisual, dos meios de comunicação, é para eles trazerem a audiência deles para esse lugar. Então, acho que eles têm esse papel também. O Whindersson Nunes faz uma série ou faz um filme, a audiência dele vai para lá e, eventualmente, essa audiência vai consumir outros conteúdos lá dentro de uma plataforma de streaming, por exemplo, que não consumiria se ele não estivesse lá. Acho que teve um papel também de trazer uma audiência mais jovem, né, para consumir esses conteúdos liderados por eles. E a questão da responsabilidade, por exemplo? Claro, eu acho que vale para qualquer um. Mesmo quando o ator fazia um comercial antigamente, a responsabilidade também, se o produto não é bom ou coisa parecida. Mas parece que agora virou uma coisa mais assim, geral, né? Todo mundo faz e não sei se tem esse compromisso responsável, como o veículo de comunicação tem que ter. Sim. Né? Eu sou a favor de uma mínima regulação do CONAR, o influenciador falar que é um publi, que ele está sendo pago para falar daquele produto. Eu estava vendo uma entrevista do Carlinhos Maia para o Luciano Huck, você viu essa? Não vi. Ele levou, enfim, eu não me lembro que polêmica que o Carlinhos Maia entrou.
E o Luciano Huck levou ele para dar uma entrevista lá, e ele falou, não, porque e ele é um influenciador gigantesco, né? Não, porque as pessoas esperam muito de mim, mas elas esquecem que... Ah, que ele é simples. Que, que eu faço isso com... a gente começou a fazer, eu e minha mãe, essas piadas, tal, e a gente não tem muito conhecimento. O Luciano Huck falou de uma maneira muito educada, falou, cara, muita gente te segue, você precisa ter responsabilidade com o que você posta, porque as pessoas... seguem o que você fala, então acho que isso é um ponto muito importante, assim. As pessoas precisam ter responsabilidade com os conteúdos que elas postam, as pessoas que engajam, que as seguem, e eu acredito que tem que ter um mínimo de regra, assim, de regulação. O CONAR, olha, eu acho que o CONAR é um excelente case de autorregulação. Que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade, né? Obrigada. Então, eles já olham muito essa questão de publis dos influenciadores, mas enfim, estamos no movimento agora, né, das plataformas de checagem de notícia, é um pouco esquisito, vamos ver como é que vai ser, mas eu achava que era uma outra excelente iniciativa que a Meta tinha das agências de checagem de notícia, saber se aquela informação é falsa. A Meta que acabou com tudo nesse momento. E você falou que gostava muito, eu me lembro do Impresso, a gente trabalhou juntos aqui. Aliás, você trouxe o Armando, né? O Armando Nogueira, uma grande... Eu tenho essa entrevista até hoje, que foi o cara que fundou o Jornal Nacional, basicamente, né? Que também tinha um belo texto. Como é que você imagina a formação de um jornalista hoje para atuar nas diferentes frentes? Porque eu, pelo menos, como professor, eu não vejo mais uma redação apenas, né? Não dá para a gente pensar em redação. Eu acho que ninguém mais pensa apenas que essa pessoa vai se formar e vai sair para uma redação. Como é que teria que ser essa formação ampla para ele poder atuar? Eu acho que a base, enfim, tem que continuar, né, de teoria da comunicação, enfim, a base de comunicólogo deveria continuar, mas eu acho que tem que ter um olhar tanto mais para relações públicas, que já tinha, né, na minha época, mas mudou muito, e para esse olhar digital de influenciador, do cara ser produtor de conteúdo, entender como é que ele pode monetizar, né, conteúdo por meio de redes sociais. Podcast também é um negócio que está muito consolidado, então é outra coisa que eu olharia com carinho também, né, que é a nova rádio aí. E acho que eu acho que o jornalismo também está passando um pouco por uma pegada de entretenimento. Então, os humoristas vêm assumindo um papel também na imprensa de entrevistadores. Então, acho que precisa ter, sim, esse olhar um pouco mais digital, influenciador, como é que, e principalmente eu acho que é importante para essas novas turmas, como é que eles podem monetizar, né, entender outras formas de monetizar a produção de conteúdo, etc., fora também da imprensa tradicional. Você não foi para a imprensa tradicional, apesar de era uma coisa... Pouquinho, bem no comecinho da minha carreira só. E só. você passou por uma série de outros meios da comunicação que não... Talvez, não sei se você tinha visto isso na faculdade, por exemplo. Eu comecei, eu participei, eu trabalhei em algumas revistas especializadas, mas logo migrei para a comunicação corporativa, né? Você tinha esse perfil de comunicação corporativa? Não. Teve que aprender na raça? Tinha. Você sabe que na faculdade eu tive esse clique? Eu falei, cara, eu acho que eu não vou ser jornalista. Foi nos meus 2 últimos anos, eu acho que eu vou para RP. Eu vi uma oportunidade de negócio, falei, eu acho que esse negócio vai crescer, vai ser grande, já era, né, consolidado, mas enfim, tinha a Máquina da Notícia na época, que a Elina estudou aqui com a gente também, filha da Elina, que fundadora da agência. Então, na própria faculdade eu tive esse clique, assim, de ir para assessoria de imprensa. Cara, eu me dei muito bem, assim, acho que tem uma coisa de... argumentativa, de defender o cliente e tal, claro, né? Sempre falando a verdade, por favor. Mas eu tinha já essa pegada, eu já tinha pensado em fazer direito, então tinha um pouco em mim, assim, essa pegada mais argumentativa que a assessoria de imprensa precisa, mas é muito importante entender de redação, né? Entender o que é notícia, o que mais tem é assessor de imprensa que não sabe o que é notícia, que vende algo
uma pegada de publicidade, então... Essa palavra, assessoria de imprensa, ela é válida ainda ou se criou já uma nova... Ela é válida, a gente fala, a galera gosta de um termo em inglês, mas sim, assessoria de imprensa, relações públicas, acho que tem um olhar mais digital hoje do que tinha na minha época. Na minha época era mais imprensa tradicional mesmo, de mandar o press release, ligar, hoje a gente fala com os jornalistas muito por WhatsApp. E tem essa coisa no entretenimento, que foi um dos lugares que eu trabalhei, alguns lugares que eu trabalhei bastante, tem uma pegada muito forte do influenciador, o influenciador de entretenimento já. Então, eu trabalhei em estúdios de streaming, que você faz o que a gente chama de junket, né? O cara vai lançar uma série, vai lançar Casa de Papel e tal. A gente faz uma campanha de relações públicas para lançar esse título para as pessoas, todo mundo começar a falar sobre aquilo e assistir o conteúdo quando ele é lançado. Então, quando a gente convida imprensa, a gente já convida também influenciadores hoje em dia. Eu acho que tem alguns que fizeram uma transição, que são tanto influenciadores como jornalistas. Eu acho que o maior exemplo deles é o Hugo Gloss. Então, é um cara que dá furo, é um cara que entrevista os jornalistas, os atores, atrizes já com conhecimento, profundidade. Então, acho que no entretenimento tem já essa... isso mudou bastante da minha época. Eu falava mais com a imprensa tradicional, hoje a gente já traz os influenciadores para dentro da conversa. E eu acho que o que diferencia da publicidade e influenciadores em relações públicas é que normalmente a gente pauta os influenciadores de maneira orgânica, normalmente. Então, a gente cria uma oportunidade para ele, uma entrevista que ele não conseguiria, uma viagem e tal, mas não paga necessariamente para o conteúdo. E a publicidade paga para aquele influenciador fazer um conteúdo pago, que eles chamam de publi, né? Acho que relações públicas ainda trabalha eles de maneira mais orgânica, vende mesmo a notícia para o cara, ou uma experiência, algo que ele não teria acesso. O que você diria para a Didi Fernandes, 20 anos atrás, pensando em fazer jornalismo? Eu diria para ela continuar a ter feito jornalismo, eu diria para ela não desistir. Acho que são dias difíceis para o jornalismo hoje, mas eu vejo como um pilar fundamental, continuo vendo, de uma sociedade democrática, assim. Então, eu acho que eu diria para ela, cara, vai fundo, vai ser difícil, tempos difíceis pela frente, mas não desista, assim. Eu queria passar uma mensagem de otimismo, assim, porque eu acho que é uma profissão tão importante e passou por processos de desvalorização e de perder credibilidade, assim, que eu acho que é super perigoso, assim. A gente vê que quando as ditaduras começam, quando a imprensa não tem mais liberdade, assim. Eu acho que o Brasil tem uma imprensa... Eu trabalho com a América Latina, com outros mercados, uma imprensa independente, por mais que as pessoas tenham dificuldade de acreditar nisso, assim. Já cansei de ouvir de cliente, mas como é que a gente compra a Globo? Amigo, a gente não compra a Globo. Você pode anunciar, pode fazer o que você quiser. O jornalismo é um bicho independente, assim. E eu olho até perto de outros países da América Latina, assim. A gente fazia uma junket no México. Putz, você enche de gente, o ator não precisa estar lá, imagina, pra você pautar um cara, para sair numa redação, o ator estar lá, precisa mandar a pauta antes, precisa ter notícia para vender. Então, acho que a imprensa resiste, assim, e acho que é um pilar importante da nossa democracia, e eu não acho que ela vai acabar, não. Acho que ela está passando por transformações, precisa aprender, fazer um pouco mais rápido essa transformação digital, e de entender outras formas de monetização. Mas eu diria para ela não desistir, assim, continuar, que é uma profissão importante. Valeu a pena fazer jornalismo? Valeu muito, assim. Tanto é que eu te falei que eu fiz um ano de Direito, falei, não é para mim, não. Eu adorei fazer jornalismo, me abriu a cabeça para muitas coisas além da profissão, assim. Como eu te falei, para uma base de humanas, para questões sociais, assim, que acho que eu não tinha esse olhar antes. Independente da área que você for atuar. Independente da área que eu for atuar, olhar para o abismo social que o nosso país tem. O Mackenzie, acho que é sempre relevante falar, foi uma das primeiras faculdades a aderir ao ProUni, tem um número de bolsistas grande aqui, sempre foi um pilar importante da universidade, diversidade, que hoje está todo mundo falando, o Mackenzie sempre trouxe isso antes de todo mundo. Então, acho que me abriu a cabeça para muitas coisas, além da profissão, ter estudado jornalismo.
Didi, obrigado. Para a gente também, bom ter você, é bom ter esse depoimento seu aqui. Eu acho que você está no rol aí dos nossos alunos e alunas que marcaram, né, essa faculdade com a série de atividades que você fez. Eu participei Fizemos efetivamente. juntos. Fizemos muitas coisas juntas aqui. Foi muito legal. Obrigado por você ter vindo desse depoimento. Obrigada tá bom? a você, foi uma Obrigado, delícia. viu? Obrigada pelo convite.